Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, verso 40. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio nessa manhã. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim ao expor esse texto, Senhor. Que não somente eu, mas cada irmão e irmã, cada pessoa afastada dos caminhos do Senhor, cada pessoa que nunca ouviu ou entendeu os Teus caminhos, possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Que nós possamos entender, Senhor, que a obra que Cristo Jesus veio fazer, Ele veio fazer e a fez completa. E que toda a Trindade trabalha na nossa salvação. E que a salvação pertence a Ti, de maneira que nós não participamos dela. Nós somos agentes passivos. E que isso possa nos dar louvores a Teu santo nome, alegria por sermos alvos do Teu amor, humildade por sabermos que não merecíamos, temor porque Tu és poderoso, e ousadia para proclamar a Tua palavra, porque aqueles que Tu chamou vão ouvir a Tua voz. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar uma parada nas exposições do breve catecismo, especificamente dos 10 mandamentos, e retornaremos na semana que vem, estudando o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Hoje vamos dar uma observadinha aqui a respeito do que o apóstolo João registrou nosso Senhor Jesus Cristo falando. E vamos tentar responder uma pergunta: há livre-arbítrio? Vamos analisar o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso, o que nós podemos aprender com ela. Havia uma festa dos judeus, esse é o contexto aonde esse texto está inserido. Capítulo 5 fala de uma festa dos judeus, e que Jesus sobe à cidade de Jerusalém para ir a essa festa, e que ao entrar na cidade, nos muros da cidade de Jerusalém, ele entra por uma porta chamada Porta das Ovelhas, e nessa porta havia um tanque chamado Tanque de Betesda, um tanque que havia um quê de misticismo, aonde pessoas doentes ficavam esperando um mover de águas e crendo que poderiam ser curadas ao entrar nessa água, assim que ela fosse mexida por um anjo. Lá neste lugar de clima pesado, podemos dizer assim, porque nós temos que entender que há vários doentes de várias espécies de doenças. Lá Jesus ele cura um paralítico. Isso já deve dar um material para nós pensarmos, porque entre tantos doentes, e muitas pessoas pregam um tipo de evangelho que diz que Jesus veio salvar a todos, ou que Jesus veio curar a todos, e que toda enfermidade já foi dada a ordem de cura, basta você ter fé. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor, Ele está em meio a muitos enfermos. Ele poderia ter feito ali curas por atacado, a granel. Muitos vão imaginar da seguinte forma:
que Jesus ali ele foi tímido. Porque imagine o seguinte, nós vemos as pessoas falando, vai ter uma explosão de milagres. Eu fico meio aturdido quando eu escuto isso, porque eu fico imaginando o que é uma explosão de milagres. Jesus ali poderia ter curado por atacado, e seria na mentalidade dessas pessoas glorioso, e teríamos testemunhos, e João poderia ser um livro com 40 capítulos, porque aí as pessoas iriam dar testemunhos de curas e várias curas. Mas não é isso que ocorre, não é isso que Jesus foi fazer naquele lugar, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas nos ensina que Jesus foi atrás de uma pessoa, e não ofereceu a possibilidade de cura, mas curou. E não olhou para os outros e disse, olha, para vocês falta fé, vocês não tomaram posse da bênção. Mas ele cura esse homem, um só, mostrando que quem é Senhor é Jesus. Ele salva quem quer, ele cura quem quer. Por mais que teólogos, pastores, mestres, ou sei lá o que, esperneiem diante disso, a realidade é que há um Senhor e o resto são servos, criaturas que têm que se dobrar à soberania de Deus. E havia lá esse enfermo, 38 anos acometido de enfermidade, aguardou 38 anos para ser curado, 38 anos e foi alvo da misericórdia. Que Deus permita que eu não me alongue, mas as lições são muitas. Quanto tempo você está esperando para receber alguma coisa de Deus? 10 anos? 5 anos? 1 ano? 6 meses? 1 mês? Você está 1 mês orando por alguma coisa e você não viu nada a respeito daquilo e você já começa a dizer, eu acho que Deus não está mais preocupado comigo. Lembre, esse homem esperou 38 anos. Você tem, eu acredito, de todos que estão me ouvindo, nas suas demandas, tem bem menos que 38 anos. Então nós temos bastante tempo ainda para ficar pedindo e crendo, e confiando, e glorificando enquanto isso. E glorificando principalmente, se nós não recebemos aquilo que nós necessariamente queremos que seja feito, porque nós somos criaturas, nós somos servos. Mas após curá-lo, Jesus ele manda tomar o leito onde ele estava deitado, algo como uma esteira, e andar. Toma teu leito e anda. Sai desse lugar de enfermidade. E aí os judeus censuram Jesus. E censuram o homem também. E dizem, olha, vocês estão quebrando o dia do Senhor, vocês estão quebrando o dia do descanso, vocês estão quebrando o Shabat. Na realidade, nosso Senhor Jesus Cristo ele não estava quebrando o Shabat, ele estava cumprindo o Shabat, porque ele estava fazendo uma daquelas obras que nós vimos, ele estava fazendo uma obra de piedade. E quando nós deixamos de fazer obras de piedade no dia do Senhor, nós estamos aquém do mandamento bíblico. E o rapaz que foi curado, ele também não está quebrando nada a respeito do Shabat, ele estava quebrando a religiosidade judaica, porque não bastavam os mandamentos, mas haviam muitos escritos e com um peso muito grande na religião judaica, aonde eram colocados vários itens e observações, algo como Paulo vai dizer, não toque, não coma, não faça. Os irmãos lembram desse texto? Picuinhas. Jesus, eu até falei nas mensagens a respeito do dia do Senhor, ele corrige como o povo estava olhando para os demais mandamentos e estavam olhando para ele de uma forma superficial, e Jesus corrige indo no âmago. Quando você se ira, quando você olha com desejo, você está pecando. E a respeito do dia do Senhor, ele corrigiu o inverso. Olha, vocês não estão de fato honrando o dia do Senhor, vocês estão seguindo regras humanas. Vamos continuar. Nesse contexto, os judeus decidem matar Jesus. E Jesus dá uma aula nesse contexto a respeito da sua missão. Qual era a missão do nosso Senhor Jesus Cristo? Fazer a vontade do Pai.
É o que ele diz. E aí ele começa a trabalhar abertamente o porquê que eles estavam rejeitando, o porquê que eles não estavam crendo, o porquê que rejeitavam aquele que veio trazer vida. E o mais interessante é o seguinte: ele fala abertamente dessas coisas, e ainda assim eles não compreendem, ainda assim eles não entendem. Não é um conhecimento gnóstico como nós estamos vendo nas exposições de 1 João, algo exclusivo, algo secreto, algo que é só para alguns iniciados. Não, ele diz abertamente: eu vim trazer vida, mas vocês não querem. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Muitos enxergam aqui, pegam esse verso, isolam esse verso e conseguem, de uma maneira engenhosa, defender com esse verso o livre-arbítrio. Talvez você que esteja ouvindo possa dizer assim: olha, Alberto, você está errado, presta atenção no texto. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem. Se vocês não querem, significam que eles estão utilizando, exercendo o livre-arbítrio. Foi oferecido, e foi oferecido para todos. E o simples fato de não querer, de não dar ouvidos, de escolher não ir a Cristo, é que é o problema. Eles não querem. Mas será que o verso está dizendo isso? Será que é isso que Jesus está demonstrando aqui? Ou será que ele está demonstrando que a maioria desses judeus, a maioria desses mestres da lei, eles não eram do seu aprisco, eles não eram do seu povo, o povo a qual o nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar? Eles não ouviram porque eles não podiam ouvir, porque eles não eram das ovelhas do Pai. Eles não podiam ouvir a voz do pastor. Lembram do texto? Só as ovelhas ouvem a voz do pastor. Como o verso inicia com, talvez a sua tradução traga um E ali. E não quereis vir a mim. Ou na minha traz contudo. Talvez uma linguagem mais moderna possa trazer um E ainda. Nós devemos ver o que vem antes. Porque quando um verso inicia assim, nós não podemos ficar só com ele. Ele está intimamente ligado com o verso anterior. E o verso anterior diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Agora nós temos mais problemas para destrincheirar. Olha o seguinte: examinais. Algumas traduções podem trazer examinai. Examinai. Uma opção de tradução. Alguns comentaristas, bem poucos, eles dizem que pode ser esse examinai, ou algo tipo, vão aprender, como se Jesus estivesse falando numa conotação assim. Mas a maioria dos comentaristas, eles dizem que isso não é um imperativo, não é uma ordem de Jesus. Jesus não está dizendo, examinai. Ele não está dizendo, vão aprender. Ele não está dizendo, vão para casa, no caso deles eram em rolos, vão para casa, abram os rolos, vão para a sinagoga, abram os rolos e vão aprender. Não é isso que ele está dizendo. Na realidade, todo o contexto aponta não para o imperativo, mas para o indicativo. Um indicativo de ação contínua. Vê como é terrível nós sermos semi-analfabetos. Porque os tempos verbais para a gente é algo de outro mundo. Veja que terrível que é nós não termos conhecimento, às vezes, com os textos originais para ver a força do verbo. E no grego, confesso que é terrível. Tem alguns, aoristo, são vários tempos verbais. Mas aqui, é um indicativo de ação contínua. Jesus está dizendo algo mais ou menos assim, vocês estudam continuadamente isso. Ele não está dizendo, vão aprender. Ele está quase que dizendo, numa linguagem assim mais
pejorativa e mais atual e mais despachada. Vocês estão com os seus narizes nos rolos onde está escrito a lei, onde está escrito os profetas, constantemente. É como se eu dissesse para vocês: vocês estão com a cara de vocês na Bíblia continuadamente. Examinam, vocês têm examinado constantemente. Vocês têm lido, vocês têm buscado. E até ele complementa: porque julgais ter nelas a vida eterna. O que significa isso e como que isso se adequa com esse examinais? Eles pensavam, imaginavam que a Escritura tinha vida por si só. Então a leitura da Escritura seria algo como que uma obra. Nos lembra muito o Instruidor de Monte que tem hoje, né? Os jejueiros profissionais de vários dias, né? Os caras estão sempre em jejum e não emagrecem. Raça ruim. Eles criam que a leitura continuada das Escrituras, a Escritura por si só lhes daria vida, algo como mecanicamente, algo como a missa, transferia a graça instantaneamente. Então eles julgavam que ao ler constantemente e ao decorar e ao ser profundamente conhecedor da Escritura, e nota, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas que somente isso bastava para que eles recebessem vida, que Deus ia olhar para eles e ia dizer: você realmente, Isaías, Ezequiel e os Salmos e um pouco de Gênesis e Êxodo, tudo na cabeça, bacana, vinde bendito. Eles imaginavam algo mais ou menos assim. E aí o outro lá: só Obadias, mais nada, e um pouquinho de Abacuque, então apartai, né? Era uma obra, porém faltava algo para essa obra, para essa leitura. A leitura da Escritura Sagrada, sem esse algo a mais, é simplesmente a leitura de um livro. E entenda, eu não estou falando contra a Bíblia, o problema não está nas Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus, são palavras de vida. Mas a leitura dela simplesmente, tanto é verdade que existem teólogos ateus que conhecem a Escritura profundamente, mas leem como um livro de mitos. E se você estiver com um problema que eles, falta algo, eles não tinham vida. Esse era o problema. Eles estavam com um problema muito sério, porque eles liam e conheciam, mas não iam para frente. E João capítulo 3, naqueles versos clássicos falando Jesus com Nicodemos, 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, que se alguém não for regenerado, que se o vento que sopra para aonde quer, ninguém sabe para onde vai, para onde vem, assim são os nascidos de Deus, os recriados em Deus. Se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. Então aquele que não é nascido de novo, por mais que esteja com a cara na Escritura, ele não pode ver o reino de Deus. E se ele não pode ver o reino, ele não pode ver o rei. E se ele não ver o reino nem o rei, ele não pode obter vida, porque ele não vai se arrepender dos seus pecados. É uma leitura estéril. E notam que Jesus continua falando. Jesus, no verso 39, continua dizendo o seguinte: e são elas mesmas que testificam de mim. Elas mesmas, meu, está difícil. Elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Que todo o Antigo Testamento tinha uma função primordial. Nas suas profecias, nos seus salmos, nos seus hinos, na história do povo de Israel, todo o Antigo Testamento apontava para nosso Senhor Jesus Cristo. São elas mesmas que testificam de mim. Elas apontam para Cristo. Entendam, hoje para nós toda a Escritura aponta para Cristo. O Antigo Testamento inteiro apontava para algo que viria. E veio. E glória a Deus por isso.
E o Novo Testamento inteiro aponta para algo que veio. Então, o Antigo aponta para frente, o Novo para trás. E nós nos gloriamos nisso. É fato que Cristo não pode ser conhecido de nenhuma outra forma, assim como ele não podia naquela época ser conhecido de nenhuma outra forma, apenas pelas Escrituras. Porque as Escrituras é que prometiam um Messias. Para nós, principalmente, que não temos o contato que esses homens tiveram com Jesus, não é sobre o que um profeta te falou, não é a respeito do que eu te falei, não é a respeito do que alguém te falou, não é a respeito do que você acha. Você só pode conhecer Cristo Jesus através das Escrituras. Mas eles não podiam. E isso é interessante. Eles não podiam, eles estavam com as Escrituras decoradas, partes das Escrituras no corpo, nos umbrais das portas, recitavam, ensinavam os filhos, decoravam tudo, examinavam, aguardavam a vinda do Messias, entendiam que o Messias viria, mas ainda assim, eles não conseguiam ver em Cristo Jesus o Messias, e eles não podiam porque estavam cegos. Portanto, com o verso 39 na cabeça, agora nós podemos avançar. Se eles se dedicavam ao estudo das Escrituras e elas apontavam para Cristo, toda a dedicação deles em entender as Escrituras, em decorar as Escrituras, e elas apontando para Cristo, e Cristo dizendo que elas mesmas testificam de mim, ele diz: contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Se nós vamos defender aqui livre-arbítrio, nós não vamos poder defender que é simplesmente uma escolha. Deixa eu fazer uma digressão perigosa. Porque se você disser que essas pessoas tinham livre-arbítrio, você vai ter que dizer assim, ó, elas eram burras pra caramba. Era um bando de tapado. Era um bando de idiota. Eram pessoas no deserto mais árido, dias e dias sem água, rastejando, vive um oásis de água na frente. E elas não, vou esperar mais um pouco. Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus não chamou elas de burras. Ele não disse que vocês não estão vendo porque vocês são burros. Elas não recusavam, não é porque não usavam o livre-arbítrio. E aqui nós vamos inserir uma outra expressão, que algumas pessoas que estudaram teologia com a gente já ouviram falar. Elas usavam o que nós chamamos de livre agência, não livre-arbítrio. Livre-arbítrio, em suma, é a capacidade de você tomar qualquer decisão, independente de qualquer força externa, seja ela boa ou má. Entenda o seguinte: você não usa o livre-arbítrio nem para comer, porque você teria que comer porque comi, mas você vai comer porque tem fome, é uma influência externa. Então o livre-arbítrio morre nele mesmo. Até o pastor Franklin Ferreira estava falando, livre-arbítrio hoje se discute em termos teológicos e em termos filosóficos. E até falou, vai falar com um psicólogo, um psiquiatra sobre livre-arbítrio. Ele vai rir. Alguns irmãos estávamos conversando há certo tempo a respeito de uma notícia que saiu um tempo atrás, científica, a qual eles mapearam o cérebro tomando decisões. E uma decisão, por exemplo, para fazer alguma coisa, ela era tomada primeiramente, mas é fração de segundo, mas primeiramente para o cérebro, dava aquela indicação antes do cara fazer. Algo move, algo moveu. Eles usavam a livre agência. O que é livre agência? É tomar uma decisão conforme a sua natureza. Eles tomavam a sua decisão conforme a sua natureza. Não é que eles escolhiam não ir a Cristo, mas a natureza deles, livre, entendam isso. Vamos imaginar um peixe no mar, ele está preso? Não.
Ele pode nadar, ele pode inclusive, se tiver muita força, entrar e fazer um movimento contrário e vir por um rio e passar aqui atrás no Ribeirão Garcia. Com um pouquinho de força de vontade. Vai que é um procurando Nemo. Ele tem liberdade ali, mas ele tem aquela liberdade conforme a sua natureza. Ele pode voar, ele pode ir até as nuvens. Não, porque ele não tem essa possibilidade dada a sua natureza. Isso faz dele um escravo do mar? Não, ele é livre. A livre agência faz com que as pessoas tomem as suas decisões livres, conforme a sua natureza. E qual é a natureza daquele que não foi regenerado? Morto em delito e pecado. Ele não pode ver o reino, nos disse o Senhor Jesus. É a natureza daqueles que, ao conhecer o Evangelho, mas não poderem enxergar, voltam para o próprio vômito, voltam a se rolar na lama. Como 1 Pedro cita o Antigo Testamento, 2 Pedro, falando a respeito do cão e do porco, dois animais imundos para o judeu, que não teve a sua natureza modificada. Então Jesus está dizendo aqui que a natureza deles era imunda, que a natureza deles não foi modificada, de tal maneira que eles não podiam enxergar. Então eles usavam essa livre agência para tomar a sua decisão de negarem a Cristo, conscientemente, conforme a sua natureza, cega, morta em delitos e pecados. Agora vamos dar uma olhadinha então no verso 40 um pouquinho melhor. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E eu vou me apropriar de alguns insights de Charles Spurgeon. Sou devedor dele, confesso. Porque quando eu li o sermão dele sobre isso, eu chorei. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Para terdes vida. Para terdes vida. Todo homem está morto, é isso que o texto está dizendo. Jesus está dizendo isso. Vocês estão mortos. É por isso que não vêm. Vocês estão mortos. E vocês não querem ter a vida. Se tivessem a vida, eles não precisariam ir a Cristo para isso. Se o ser humano naturalmente tivesse a vida a qual Cristo está falando, por que a necessidade de ir a Ele? Por que ele disse, vocês não querem vir a mim? Porque eles não possuíam essa vida. Lembram do Éden? Lembram do pacto das obras? Gênesis capítulo 2, verso 17. E o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Não é talvez, quem sabe, numa dessa, certamente morrerão. O homem quebrou esse pacto. O homem foi lá, pisou na jaca. O homem caiu. O homem morreu. A morte entra no jardim. O homem está morto. E o homem está morto, em primeiro lugar, legalmente. Notem, Adão e Eva não caíram duros como Ananias e Safira, mas legalmente foram declarados mortos. Vocês estão mortos. Eles eram iguais a pessoas no corredor da morte, esperando a sentença ser cumprida, num caso de pena de morte como nos Estados Unidos. A pessoa está viva, ela está numa cela viva, mas ela não conta mais para o censo, ela não vota mais, ela não é mais pesquisada, está morta, legalmente morta, só aguardando a sentença. É dessa maneira que os nossos representantes federais morreram no Éden primeiramente, e é dessa maneira que todos nós nascemos mortos, legalmente. Em segundo lugar, fisicamente, a morte entra. Quando Deus diz, o dia que vocês comerem, certamente morrerão, significa que se não comessem, não morrem. De tal maneira que, pela desobediência, a morte entrou. A morte se esgueirou. Então, a morte física entra. E todos nós morremos. Nós nascemos aguardando o dia de morrer. É a certeza absoluta de qualquer pessoa. Todo dia não é um dia a mais, todo dia é um dia a menos. E em terceiro lugar, espiritualmente,
Eles morreram espiritualmente, assim como todos os seus descendentes, todos os descendentes de Adão morreram e estão mortos, nascem mortos espiritualmente. Notem, João capítulo 3, verso 18, todo mundo gosta de 3,16, mas quase ninguém avança e vai a 3,18, diz o seguinte: quem nele crê não é julgado, o que não crê vai ser julgado. Quem sabe? Não. O que não crê já está julgado, já está condenado. Ele não vai ser, ele está. Ele está morto em delitos e pecados. A ira de Deus está sobre ele. Ele tem que receber vida, e vida do Espírito Santo de Deus, para poder ver o reino e ir a Cristo, a vida verdadeira. E todos aqueles que recebem essa regeneração do Espírito Santo, eles vão. Não porque eles deixam de ser burros, mas porque a natureza deles foi modificada. Foram recriados, regenerados, e aí a sua natureza vai à vida eterna. Essa verdade, que o homem natural é um morto-vivo, aguardando a condenação, ela se prova com os textos onde são retratadas a conversão. Se você olhar, sempre que é retratada a conversão, é tratado a respeito da saída da morte. João 6, no verso 47, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O que está implícito? Quem não crê em mim não tem. A salvação é chamada, a nomenclatura dela é vida eterna. E nós vamos ver o que significa isso também. Se voltar um pouco, no capítulo 5, verso 24, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o primeiro ponto, se Cristo diz que vocês não vêm a mim para ter vida, é porque quem não está em Cristo não tem vida, está morto. O homem natural, ele precisa de vida. O homem natural, ele precisa da vida. Da vida. Cristo é a vida. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Mas vamos ver de novo, em segundo lugar, eu vou repetir várias vezes esse verso: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vir a mim para terdes vida. Ou seja, o homem natural, ele não tem vida, mas há vida em Cristo. Esse é meu segundo ponto. Só quem possui vida pode dar vida. Só quem é detentor da vida, só quem é a vida pode dar vida. Você pode dar vida? Não. Ele é a vida. Só quem é detentor da vida pode dar vida em abundância. O que é a vida em abundância? Quando eu comecei a estudar teologia, eu discuti uma vez com um rapaz, que ele disse que Cristo veio nos dar uma vida em abundância. E se é para ser pobre, cristão não tem nexo. Nós temos que ser prósperos. Esse sofrimento está fora, é vida em abundância, é carro, é dinheiro, Talvez ele pudesse ouvir assim: contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Porque ele não sabe quão afastado ele estava da vida. Vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida que não acaba. O que é uma vida que não acaba? É uma vida eterna. E deixa eu fazer um parênteses: aqueles que receberam a vida eterna, como é que perdem a vida eterna? Você ganhou a vida eterna, mas ela é eterna enquanto dure? Não. Ela é eterna. Repito, Ele é o caminho para chegar à vida. Ele é a verdade que conduz à vida. Ele é a própria vida. 1 João, você não precisa abrir. Nas exposições de 1 João, eu lembro que eu dei um nó filosófico na cabeça dos irmãos. Porque João, capítulo 1 diz que Cristo é o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas em 1 João, capítulo 1, verso 1,
fala de novo em verbo, e as Bíblias trazem o termo verbo em letra maiúscula, mas esse verbo, há uma diferenciação do verbo de João. 1 João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que com nossas mãos nós tocamos. É João, o apóstolo, dando testemunho a respeito do verbo da vida. E aí na sua Bíblia provavelmente vai estar verbo em letra maiúscula e vida em letra minúscula. Verbo aqui não é o verbo do Evangelho de João, não é o verbo que é o logos, que é a lógica, que é a vida, que é a palavra criadora, que é Cristo Jesus. O verbo aqui é o Evangelho dele, as palavras da vida. Então 1 João, Jesus aparece no vida, Ele é a vida. Eles tocaram na palavra encarnada da vida. O sujeito é a vida, Ele tem a vida. O que é vida eterna? Então, o que é vida eterna? Então eu pergunto para os irmãos, o que é vida eterna? Você vai dizer, então se eterna que não acaba, vida eterna é uma vida que dura para sempre? Não podemos errar nesses conceitos. Todo mundo que nasce tem uma vida eterna. Todo mundo. Mas Jesus está dizendo que eles não quiseram ir a Ele para ter vida. Não é uma contradição? Não. Vida eterna não é existência eterna. Aqueles que forem condenados vão pagar eternamente pelos seus pecados. Deus é eterno. O eterno está irado. O eterno foi afrontado com o pecado, e Ele está eternamente irado. E aqueles que não estiverem debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente vão pagar aquilo que não pode ser pago. Então não é só continuidade de vida, não é extensão. O inferno é um tipo de vida eterna, mas não é essa vida que está falando aqui. Vida abundante não é simplesmente quantidade de vida, mas é vida em comunhão com a Trindade Santa. Ele é a vida, estar na vida. Vida eterna é vida em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É estar na vida, é ser adotado na vida, é ser perdoado na vida, é ser feito santo, feito filho para todo sempre. Vida eterna é não receber o dano da segunda morte. Porque os ímpios que estiverem mortos no dia do julgamento serão trazidos novamente à vida. E aí eles vão sofrer o dano da segunda morte, que é o quê? Viver eternamente afastado da vida. Isso é terrível. Eternamente naquela condição de Deus meu, por que me desamparaste? Que fez o nosso Senhor Jesus Cristo clamar na cruz. Eternamente afastado da Trindade, da vida. Aí eu pergunto, talvez para você que está um tempo na igreja, você que ouviu a primeira vez, você que ouvindo isso imaginou assim, meu Deus, eu estou morto, eu sou morto, eu estou no corredor da morte. Você que está no corredor da morte, eu digo, venha, Cristo morreu pelos seus pecados, venha. Não fica olhando de longe. Cristo expiou os pecados daqueles que são seus, os pecados daqueles que são seus filhos, desde o pecado original, desde Adão, até aquele pecado que você vai cometer segundos antes de morrer. Todos esses pecados foram carregados por Cristo no madeiro e foram perdoados por Ele. A pergunta é: você se sente condenado? Ele veio por você. Ele veio por você. Você se sente incapaz? Cristo veio por você. Você se sente imerecedor? Glória a Deus, Cristo veio por você. Você se sente doente? Aleluia, porque Ele não veio por aqueles que se acham sãos, mas Ele veio pelos doentes. Mas você não quer vir,
Você não pode, você não enxerga. Você tem os olhos espirituais igual os olhos de um peixe no mercado. Estão abertos, mas estão olhando para o nada, não têm vida, não podem enxergar. Estão mortos. O homem natural está morto. O homem natural não reage. O homem natural não vê. O homem natural não ouve. Spurgeon usa até uma ilustração maravilhosa. A pregação do Evangelho é uma loucura, por quê? Porque você vai oferecer vida para quem está morto. É igual Cristo Jesus com essas pessoas, entendam isso. Ele está dizendo para elas: vocês examinam constantemente as Escrituras porque acham que nelas tem a vida, e elas testemunham de mim, e vocês não querem vir a mim. O evangelismo, o ato de evangelizar, é igual você chegar num cadáver, no ouvido de um cadáver, putrefado já, e gritar naquele ouvido: acorda, vem para a vida. É loucura. A pregação do Evangelho é loucura, porque nós pregamos o Evangelho para quem está morto. Mas você ouviu? Você ouviu? Talvez você estivesse morto, mas você ouviu? Você está ouvindo? Se está ouvindo, é pela ação do Espírito Santo de Deus. Ele te regenerou. Você não pode ouvir sem a ação do Espírito Santo. Se você ouve, você tem que lembrar de João capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Cristo Jesus. Se você foi regenerado, vá a Ele. Vá a Ele. João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Vá a Ele. Dali você não pode sair. É vida eterna, é comunhão eterna, é vida que não acaba, é vida que ninguém pode tirar de ti, é vida que nada pode tirar de você. Em terceiro lugar, vamos ler de novo: contudo não quereis vir a mim para ter vida. Não só vida, mas a vida eterna em Cristo. Então, por que não há livre-arbítrio? Os irmãos já podem ser capazes de responder isso. Porque o homem natural, ele não quer, porque ele não pode querer. Paulo vai dizer que o homem carnal, ele não pode se inclinar às coisas do Espírito Santo, à lei de Deus, e nem pode. E vamos, João, para lá e para cá. 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, e embora me tenhais visto, não credes. Eu sou o pão da vida. Você está morto de fome, você precisa se alimentar. Você está sedento, e eu sou o que vai te matar a sede. Eu estou dizendo isso, e vocês não creem. Vocês examinam as Escrituras, e elas testificam de mim, mas vocês não veem. Mas por que não veem? Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. É o Pai que traz. É Ele, na ação do Espírito Santo de Deus, que regenera. O Pai traz em laços de amor. Entenda o seguinte: você não vai a Cristo puxado pela orelha. A tua natureza é modificada, a tua natureza é regenerada. Você ganha um coração novo. Você não está mais morto em delitos e pecados. Você pode ver o reino. E aí você pode crer e obedecer. E a primeira palavra que nós temos que obedecer é: arrependa-se. Crer sem se arrepender não é crer. Entenda o seguinte: mas se é o Pai que traz a Cristo, e se essas pessoas não podem vir, e se não existe livre-arbítrio, isso é injusto.
quem é tu, homem? Criatura, vaso para olhar para o oleiro e dizer que não é justo. Quem somos nós? Entendam o seguinte: mas e se uma pessoa quiser ir a Cristo, e aí o Pai não trouxe, ela vai para o inferno? Não fala bobagem, não pensa bobagem. Ninguém quer Cristo se não for regenerado. No inferno não vai ter absolutamente ninguém que queria Cristo. O inferno só vai ter pessoas que achavam que mereciam estar na glória, mas queriam estar na glória sem Cristo. Entenda o seguinte: ninguém vai ser puxado pela orelha para o céu. Não vai haver ninguém na glória que vai pensar assim: como eu queria estar no inferno, eu não queria esse papo de Deus, de Jesus. Não, eles tiveram a sua natureza modificada. Eles não querem saber aonde vão estar. A glória é consequência. Eles querem vida eterna, comunhão eterna com Cristo, seja onde for. Quarto lugar e último: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Ninguém por si mesmo virá a Cristo. Entenda o seguinte: a falha não está na Bíblia. Entendam o seguinte: a falha não está no chamado de Deus. Era Cristo que estava chamando. Entendam o seguinte: a falha não está naquele que prega o Evangelho, eu ou qualquer outra pessoa. Entendam o seguinte: a falha não está em Cristo Jesus. Não é que Ele não seja totalmente desejável, não é que Ele não seja o pão da vida, a água que mata a sede, a água que a corça deseja. A falha está na vontade humana. E aí entendam isso: você dizer que a pessoa tem livre-arbítrio, bate de frente com isso. A falha está na vontade humana, porque ela não pode querer. Não quereis, diz Jesus, não quereis. É uma determinação obstinada. Não é um assim, é não quereis, é não se inclinar, é não dar ouvidos, é não desejar, é não ansiar, mesmo daqueles que examinam as Escrituras constantemente. E contudo, contudo, não é apenas uma ligação com o verso 39. Eu falei no início que quando aparece um contudo, você tem que olhar o verso anterior. Mas não é um simples fato de ligação. É muito mais que isso. É algo como se Cristo Jesus estivesse dizendo o seguinte: e ainda assim, vocês examinam as Escrituras, creem que por elas têm a vida, elas testificam de mim, vocês estão com a cara nelas, ainda assim vocês não querem vir a mim. Ainda assim vocês não querem, para ter vida. Eles não estavam só cegos à Escritura, mas ainda que Jesus estivesse falando dessa maneira, abertamente, claramente, eles permaneciam obstinados, eles permaneciam cegos, eles permaneciam se recusando a ir a Cristo para obter a vida. É isso, é exatamente isso. O homem natural, ele não irá a Cristo, ele não quer, ele não enxerga, ele não se inclina e nem mesmo pode se inclinar. Eu citei, deixa eu ler, Romanos capítulo 8, você não precisa abrir, anote, leia em casa o capítulo 8 inteiro, no 5 a 8 diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, os naturais, cogitam das coisas da carne, cogitam na livre agência das coisas naturais, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a nossa natureza decaída, dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. E se você não for regenerado, você não tem o Espírito.
Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O homem natural, ele está em inimizade contra Deus. Não é só Deus que está irado com ele. Ele também guarda rancor de Deus. Ele também, assim como Adão e Eva, não estão satisfeitos e queriam ser igual a Deus. Eles têm inveja de Deus. Eles têm inveja do poder de Deus. Eles anseiam estar em pé de igualdade com Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Não é o Alberto falando, é Paulo. Responda, para irmos para o final. Responda isso. Quem veio a quem? Foi o pão da vida que desceu do céu? Ou foi você que subiu às alturas? Quem veio a quem? Quem é que foi resgatado? A mão de quem que foi estendida? O poder de quem que fez com que a outra mão fosse estendida? Porque notem o seguinte, não é só estender a mão de volta, nós estávamos mortos, morto não reage. Quem que veio atrás? A salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Nós lemos, se o Pai não trouxer, o Espírito Santo, o vento, ele sopra onde quer, regenerando. Foi você que procurou a Deus? Responda só isso. Foi você que foi atrás de Deus? Foi você que desejou no seu coração? Não, olha só, eu quero ir a Deus. E isso foi movido sem o Espírito Santo? Ou foi Ele que te procurou? Ou foi Ele que veio? Ou foi Ele que fez a obra? Ou foi Ele que regenerou o teu coração que estava morto? Modificou a tua natureza? Tirou as escamas dos teus olhos? Como fez com Paulo, estudante das Escrituras e perseguidor da igreja, para o apóstolo, um dos principais. Deixa eu listar algumas aplicações para os irmãos. Eu vou fazer num estilo bem puritano. Vou aplicar para todos os tipos de pessoa que a minha mente conseguiu lembrar no momento que eu escrevi. Você que está arrumando a condenação. Você que está ouvindo isso, talvez aqui dentro, talvez pela internet, pela televisão, mas você que está arrumando a condenação, você que estava obstinado no seu pecado, você que levava uma vida totalmente dissoluta, você que não se importava com as coisas de Deus, você que achava que era bonzinho o suficiente, você que achava que era o que era necessário fazer, as obras que era necessário fazer para estar com Deus, você fazia. Você que não dava bola para os seus pecados, que achava que podia viver de qualquer maneira, ouça a palavra do Senhor. Se arrependa. Se arrependa. Creia e se arrependa. Que o Espírito Santo de Deus possa regenerar o teu coração, abrir os teus olhos, para que você possa ver o reino. Então se arrependa e venha. Venha. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Você já leu isso na Escritura? O que significa isso? Todo mundo tem ouvido, mas alguns ouvidos estão mortos. Mas se você tem ouvido para ouvir, é porque o Espírito Santo te regenerou. Vem, vem. Se você tem ouvido, vem, é porque nasceu de novo. Vem a todos. Não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa o seu sexo, não importa o pecado que você cometeu. Todos que o receberem, nós lemos, todos que crerem, têm a vida. Ele veio para salvar pecadores. Venha. Em segundo lugar, você que está na igreja, você que veio, louve ao nome do Senhor. Você que veio, glorifique o nome do Senhor. E para com esse papo tolo de livre-arbítrio. Para de dizer que você aceitou Jesus. É Ele que te aceitou. É verdade. Para de dizer que dependeu de você, que você fez algo. Para de recalcitrar contra a verdade de Deus. Não foi você que aceitou. Deus só podia te aceitar através de Cristo Jesus. Simplesmente pelo seu beneplácito, pela sua vontade livre, simplesmente porque Ele quis, simplesmente porque o Pai quis te levar a Cristo.
A gente leu, mas deixa eu ler de novo. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aqueles que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não foi o teu livre-arbítrio, porque diz aqui, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Para de querer dividir o mérito. Para de olhar e dizer, não, eu tenho que ter feito alguma coisa. Se humilha. Deixa o teu orgulho de lado. Em terceiro lugar, você que está desanimado com a vida, desanimado com os problemas, você está na igreja, você tem lido a palavra de Deus, você tem orado, você tem participado dos momentos de comunhão, você tem participado dos sacramentos, você tem buscado seguir as leis de Deus, mas você está com muitos problemas, você está com doença, algum ente seu está doente, você teve alguém que morreu recentemente, alguém que está às vésperas da morte, você mesmo pode estar às vésperas da morte, você pode estar quebrado financeiramente, você pode ter sido roubado, você pode ter sido injustiçado, eu não sei qual é o seu problema, mas isso está te desanimando. Louve a Deus, louve a Deus. Eu preguei aqui a respeito disso, segundo o Salmo 69, Cristo veio restituir aquilo que Ele não roubou. Você roubou a glória de Deus e Cristo restituiu. A paz com Deus. Você pode estar num momento em que você não tem felicidade, talvez no seu casamento, talvez na sua escola, talvez na sua faculdade, talvez no relacionamento com seus filhos ou com seus pais. Não há felicidade nesse momento, mas tem que haver alegria, a alegria do Senhor, porque a paz com Deus. O teu maior problema foi resolvido, você tem vida, ainda que nada mais nos fosse dado, glorificado seja o nome do Senhor. Ainda que nós ficássemos igual aquele homem, esperando durante 38 anos, para que algo acontecesse a mais, o mais importante já aconteceu. Se você creu em Cristo Jesus, você foi regenerado, você foi feito filho e foi perdoado, você tem a vida eterna. Glorifique a Deus. Quarto lugar, você desanimou com as coisas de Deus, você acha que desapontou a Deus, você estava caminhando com Deus, mas eis que de repente você caiu. Mas você não caiu pouco, você caiu profundamente. Você, como um filho pródigo, desejou que o pai tivesse morrido, pegou os dons que o pai te deu e foi gastar com uma vida dissoluta. Você que acha que o seu pecado é muito grande, você que acha que está tudo bem, Cristo perdoou os meus pecados, aí eu recebi a Ele e agora eu pequei e perdi de novo. Você não pode perder, porque Deus não pode te perder, porque você está nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém pode te tirar, nem mesmo você. Você é alguém, e alguém é o contrário, é o antídoto, é relacionado por ninguém. Se ninguém pode te tirar dali, você não pode também. O seu pecado não pode te tirar, é o teu Pai que segura, pelo mérito de Cristo Jesus. Não ponha confiança em você. A nossa confiança, e isso é um dos maus da ideia do livre-arbítrio, a nossa confiança não está em nós, não pode estar naquilo que nós podemos fazer, não está em nós segurarmos a mão do Pai. A nossa confiança está em o Pai nos segurar, a mão dele nos segurar, em Cristo ter morrido por nós, em Cristo ter gritado do Calvário: está consumado. A nossa segurança está nele, que não pode mentir, nele que não pode ser atingido por nada, nele que é poderoso,
nele que é glorioso, nele que é a própria vida. Ele morreu pelos seus pecados, Ele te chamou, Ele te regenerou, nele você tem a vida eterna, uma vida que você não merecia, uma vida que eu não merecia. E notem, nós não merecíamos, e Ele nos deu vida e nos chamou. O que nós vamos fazer para merecer menos? A gente já não merecia. E notem, eu não estou convidando você para uma vida dissoluta, muito pelo contrário. Eu não estou convidando você para enfiar o pé na jaca, já que não vai se perder isso que Ele nos fez. Porque se você tem esse sentimento, talvez você não tenha visto ainda. Talvez você não tenha ido a Ele ainda. Porque aqueles que foram, entendem que foram chamados, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, chamados para a santidade. Entendem o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, chamados para ser filhos, eleitos, predestinados para ser santos na sua presença, na presença do Pai. Em quinto e último lugar, você é obstinado no pecado, desanimado porque depois de salvo pecou e pecou gravemente. Todo ser humano tem algo assim nele, uma condição assim nele. Você que se encontra machucado ou sendo acusado pela tua consciência ou pelo próprio diabo. Você que imagina que, poxa Alberto, você falou tantas coisas, bonitinho, mas você não sabe qual é o meu pecado. Você que foi tocado e quebrado pela palavra de Deus e consegue enxergar o teu pecado como ele realmente é, nojento, hediondo, mas que acha que Deus não consegue ver a profundidade. Olha, você não sabe o que eu fiz. Eu adulterei, eu abortei, eu matei, eu me prostituí, bota o que você quiser agora nessas reticências. Entenda o seguinte: teu pecado é realmente grande. Teu pecado é realmente grande. Todo pecado é grande diante de Deus, porque fere a santidade de Deus. Mas entenda o seguinte: por maior que seja o teu pecado, por mais absurdo e nojento que seja o pecado que nós possamos ter cometido, bastava uma gota do sangue do Cordeiro. O seu pecado pode ser grande, mas o mérito de Cristo Jesus é maior. Ele não derramou uma gota, Ele não derramou duas, Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. Creia nele. Não creia no seu mérito, não creia na sua força, não creia na sua vontade. Creia nele e tenha vida eterna. Vá a Ele para ter vida. Vamos ficar em pé e orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai Santo, Pai Justo, Pai Amoroso, Pai rico em perdoar, glorificado seja o Teu santo nome, ontem, hoje, eternamente. Senhor, muito obrigado, porque nós fomos até Ti, levados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado porque Tu nos regenerou e nos deu vida. Senhor, obrigado porque não dependia de nós, mas de Ti. Usar de graça. Obrigado porque não dependia de sangue, nem de carne, nem da nossa vontade, mas da Tua vontade.
Obrigado porque o sangue do Teu Filho foi derramado para limpar os nossos pecados, todos os nossos pecados, e os pecados de todos aqueles que são Teus filhos. Senhor, obrigado por essa mensagem poderosa, porque nós sabemos que todos aqueles que quiserem ir a Ti para ter vida não serão rejeitados, mas serão feitos filhos. Com muita dor no coração, Senhor, obrigado também porque a Tua palavra se cumpre. E aqueles que não vêm, como nós cantamos no início, terão seus joelhos dobrados, a sua boca vai confessar, mas não vai confessar para a salvação. Senhor, tem misericórdia de quem ouvir isso, que Teu Santo Espírito possa regenerar, para aplicar os méritos de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Traz a vida essas pessoas, Senhor. Usa-nos, Senhor, para chamar os Teus filhos. Nós somos pó e pecado, mas recebemos essa missão gloriosa de sermos arautos, embaixadores do Evangelho. O Evangelho é uma boa nova para quem estava morto. Nós estávamos mortos. Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado porque não depende da gente. Obrigado pelo Teu perdão. Não deixa, Senhor, nada roubar a nossa alegria da salvação. Não deixa a nossa boca se abrir se não for para glorificar o Teu santo nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.